Olá, eu sou Heitor de Queiroz, orientado pelo professor Pedro Togni, e hoje vou falar sobre dinâmica espacial de Bemisia tabaci na paisagem agrícola. Primeiramente, vou falar sobre o nosso objeto de estudo, que é o inseto, a mosca branca, que ela é um inseto de ordem hemíptera, ou seja, ela não é realmente uma mosca, é um inseto exótico invasor do território nacional, tem grande impacto na agricultura mundial e prejuízo de até 714 milhões apenas no Brasil. Ela é nosso objeto de estudo, já que ela é transmissora de vírus importantes na cultura, especialmente do tomate, com destaque ao begomovírus. E quais são esses danos no tomate? Ela pode causar danos internos e externos na fruta, causando danos na polpa e na casca, e até 100% de perdas na produção nos piores dos casos. E para entender a dinâmica espacial, a gente precisa entender o conceito de paisagem agrícola. As paisagens vêm perdendo sua complexidade devido à intensificação da agricultura e, onde há grande presença de monoculturas, elas paisagens que eram complexas e biodiversas vão perdendo sua biodiversidade, perdendo sua complexidade em favor dessas grandes monoculturas. E essas paisagens fragmentadas favorecem a presença de pragas agrícolas como a mosca branca, e essas áreas também elas vêm perdendo sua vegetação nativa como consequência. O objetivo principal do estudo é estabelecer a dinâmica espacial da mosca branca em áreas de cultivo do tomateiro e estabelecer interações de inseto-prago com a vegetação em volta dessa cultura. A gente fez a amostra em 20 propriedades no território do Distrito Federal, sendo essas em vermelho propriedades com cultivo convencional e essas em amarelo propriedades com cultivo orgânico. A coleta e a amostragem foi feita utilizando armadilhas amarelas, ao menos 2 amostragens por propriedade, e foi feita a triagem no Laboratório de Ecologia de Insetos com auxílio de microscópio óptico a cada 15 dias. A análise de dados foi feita em especial com imagens de satélite com auxílio do software Map Biomas. Foi feito o cálculo das métricas da paisagem para saber sobre a configuração e a composição da paisagem com o software QGIS 3.12.2 Bucareste. Foram feitos diversos cálculos e todos esses cálculos foram feitos com auxílio do software PAST. Bem, primeiramente a gente viu a abundância média em relação ao número da propriedade, e a gente vê que as propriedades onde mais tiveram a presença da mosca branca foram as propriedades com o tipo de manejo convencional. E propriedades que tiveram um manejo orgânico tiveram uma quantidade relativamente menor. Mas esse resultado só não é um bom resultado para prever o inseto, né, para a previsibilidade do inseto. Por isso a gente avalia o tipo de vegetação que tinha em volta dessas culturas. E assim como o estudo anterior feito no laboratório, esse estudo também corrobora com o resultado anterior, já que áreas com maior presença da vegetação nativa foram as mesmas áreas que tiveram uma incidência menor do inseto. Mas para a gente entender realmente a dinâmica espacial, a gente precisa analisar exatamente quais são os tipos de cultura e quais são os tipos de vegetação que há em volta dessas áreas de cultivo. Então a gente percebe que, novamente, essas áreas mais para o final, de 16 a 20, áreas que tiveram maior incidência da mosca branca eram áreas que tinham muita presença da cultura da soja ao redor dessa cultura do tomateiro. E, então, por isso, para compreender a dinâmica espacial da mosca branca, a gente precisa analisar fatores além da área de cultivo. Por isso, a gente fez um teste de coeficiente de Pearson para poder analisar a correlação desses diferentes tipos de vegetação, diferentes tipos de cultivo em relação à incidência da mosca branca. Esse é um teste binomial que vai de -1 a +1, onde -1 é uma correlação muito baixa e +1 uma correlação muito positiva, onde a gente percebe que de 0 é uma correlação neutra, onde não há muita correlação. E a gente percebe que áreas que tiveram a presença da vegetação nativa novamente foram responsáveis por uma menor incidência do inseto, e mais aqui, com especial com destaque, áreas que tiveram a maior incidência do inseto, de acordo com esse teste de correlação, foram as áreas da cultura da soja. E por que isso está acontecendo? Bem, o inseto é comprovado por outros estudos que ele dá preferência por espécies botânicas com a presença de tricomas foliares na sua estrutura foliar, como a própria soja, onde eles vão preferir essas espécies botânicas para poder fazer a sua oviposição e usar essas estruturas como proteção para seus ovos. O inseto se beneficia também da abundância e previsibilidade de recursos de grandes monoculturas como o da soja para poder fazer um intermediário de migração para outras culturas, especialmente para a cultura do tomateiro. E o uso de espécies transgênicas, que representa mais de 90% do cultivo da soja no Brasil, são de especial importantes para a migração e para a distribuição desse inseto, já que elas permitem apenas o impedimento da transmissão viral na cultura da soja e não impedem a migração e reprodução desse inseto. Então a gente conclui que as grandes monoculturas, especialmente como da soja, facilitam a colonização do inseto, e áreas com maiores vegetação nativa novamente se mostraram como um bom indicador de menor abundância do inseto e podem diminuir a abundância desse inseto. E a gente precisa compreender os fatores além da cultura para o controle da mosca branca. Queria agradecer a todos os colaboradores.